Você está no canal Livríssimo, o seu espaço para descobrir, revisitar e se apaixonar por grandes livros. Aqui você encontra resumos práticos, ideias que inspiram e dicas de leitura que podem transformar seu dia. Já aproveita para seguir o canal e ficar por dentro dos próximos episódios. E claro, comenta aí qual livro você gostaria de ver por aqui. Bora mergulhar nessa leitura. Resumo do livro Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. Capítulo 1. A Guerra Celestial e a Missão de Resgate. O resumo do livro Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida começa com um cenário grandioso. O céu está em guerra. O arcanjo Miguel e seu irmão Gabriel lideram facções opostas em um conflito que devasta as 7 camadas do paraíso. Enquanto isso, na Terra, uma trégua frágil mantém os exércitos celestiais em silêncio, mas a tensão é constante. Nesse contexto, 2 anjos são enviados ao mundo físico com uma missão delicada: encontrar Kyra, uma capitã dos exércitos rebeldes que desapareceu enquanto investigavam uma possível violação do tratado. A busca é liderada por Daniel, um ex-espião em busca de redenção, e por Uraken, um guerreiro disciplinado e leal. A missão os leva por cidades, selvas e mares, enfrentando demônios, deuses e criaturas ancestrais. Cada passo revela segredos sobre o passado de Kyra, sobre a origem dos anjos, e sobre o misterioso reino perdido de Atlântida, uma civilização anterior ao dilúvio, cheia de poder e mistério. Eduardo Spohr constrói um universo rico, com hierarquias angelicais, mitologias entrelaçadas e personagens complexos. O leitor é lançado em uma jornada de ação, filosofia e descobertas, onde o bem e o mal não são absolutos, e onde cada escolha tem consequências profundas. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida é mais do que uma aventura sobrenatural. É uma reflexão sobre identidade, lealdade e propósito. Daniel, Uraken e Kyra não são apenas soldados, são seres em busca de sentido em um mundo fragmentado. O leitor, ao entrar nesse universo, percebe que a guerra celestial é apenas o pano de fundo. O verdadeiro conflito acontece dentro de cada personagem, e dentro de nós. Capítulo 2. Daniel, o exilado, e os segredos do passado. O resumo do livro Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida aprofunda a trajetória de Daniel, um anjo renegado que vive há séculos entre os humanos. Diferente dos outros celestes, ele não possui asas nem poderes divinos, sua essência foi corrompida pela convivência com o mundo físico. Mas é justamente essa condição que o torna ideal para missões secretas. Daniel é convocado para ajudar na busca por Kyra, a capitã desaparecida. A missão o obriga a revisitar memórias dolorosas, batalhas antigas, traições, perdas. Ele carrega cicatrizes invisíveis, e sua jornada é marcada por conflitos internos. Ao lado de Uraken, um anjo disciplinado e fiel às ordens superiores, Daniel representa o contraste entre liberdade e obediência. Durante a investigação, eles descobrem pistas que os levam a uma antiga civilização, Atlântida. A cidade perdida, envolta em lendas, parece guardar respostas sobre a origem dos anjos e sobre o equilíbrio entre os mundos. Mas também esconde perigos que desafiarão suas convicções. Eduardo Spohr constrói Daniel como um personagem complexo, cheio de camadas. Ele não é herói nem vilão, é alguém em busca de redenção. E o leitor, ao acompanhar sua trajetória, percebe que o verdadeiro poder está na capacidade de mudar, de aprender, de enfrentar o passado. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida é uma história sobre identidade. Daniel, ao mergulhar nos segredos de Atlântida, começa a entender que sua missão é maior do que encontrar Kyra, é encontrar a si mesmo. O leitor, envolvido pela narrativa, percebe que a guerra celestial é apenas o início. O verdadeiro conflito acontece dentro de cada personagem, e dentro de nós. Capítulo 3. Kyra, a capitã rebelde, e o mistério de Atlântida. O resumo do livro Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida mergulha na história de Kyra, a capitã desaparecida que se torna o centro da missão de Daniel e Uraken. Kyra é uma anja guerreira, determinada e idealista, que pertence à facção dos rebeldes liderados por Gabriel. Sua busca por respostas a leva até Atlântida, uma civilização perdida que guarda segredos sobre a origem dos anjos e o equilíbrio entre os mundos.
Kyra descobre que Atlântida não foi destruída por acaso. A cidade era um ponto de convergência entre dimensões, e seu colapso está ligado ao conflito entre os arcanjos. Ela encontra registros antigos, artefatos poderosos e entidades que desafiam a lógica celestial. Cada descoberta a aproxima da verdade e a coloca em perigo. Enquanto isso, Daniel e Urakin seguem suas pistas, enfrentando inimigos e dilemas morais. A jornada os obriga a questionar suas lealdades, suas crenças e o papel que desempenham na guerra celestial. Quando finalmente reencontram Kyra, percebem que a missão é maior do que imaginavam. Salvar Atlântida pode significar salvar o próprio céu. Eduardo Spohr constrói Kyra como uma personagem forte e vulnerável. Ela representa a busca pela verdade, mesmo quando isso exige romper com tudo o que se conhece. E o leitor, ao acompanhar sua trajetória, entende que o verdadeiro heroísmo está em enfrentar o desconhecido com coragem. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida é uma história sobre revelações. Kyra, ao desvendar os mistérios de Atlântida, abre caminho para uma nova compreensão do universo. E o leitor percebe que, às vezes, é preciso se perder nas ruínas para encontrar o que realmente importa. Capítulo 4. A conspiração dos arcanjos e o destino dos mundos. O resumo do livro Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida entra em uma fase de revelações. Daniel, Kyra e Urakin descobrem que a Guerra Celestial não é apenas um conflito entre facções, é o reflexo de uma conspiração antiga, arquitetada por forças que desejam controlar o equilíbrio entre os mundos. Miguel e Gabriel, os arcanjos rivais, estão presos em uma disputa que ultrapassa o campo da fé e invade o terreno da política cósmica. Atlântida, a cidade perdida, surge como peça-chave nesse tabuleiro. Ela guarda registros de uma civilização que compreendia os segredos da criação e que foi destruída por desafiar os dogmas celestiais. Os protagonistas descobrem que há uma profecia envolvendo o retorno de Atlântida, e que esse retorno pode redefinir o destino do céu, da terra e das dimensões paralelas. Enquanto enfrentam criaturas ancestrais e dilemas morais, os três anjos precisam decidir de que lado estão. A lealdade aos arcanjos começa a ruir diante das verdades ocultas. E o leitor percebe que o verdadeiro inimigo não é apenas externo, é a ignorância, o medo e o desejo de poder absoluto. Eduardo Spohr constrói uma narrativa densa, cheia de camadas filosóficas e mitológicas. A conspiração dos arcanjos revela que até os seres celestiais são vulneráveis à ambição, e que o livre-arbítrio, mesmo entre anjos, é uma força transformadora. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida é uma história sobre escolhas. Daniel, Kyra e Urakin não lutam apenas por sobrevivência, lutam por verdade, por justiça, por liberdade. E o leitor entende que, diante da escuridão, a luz precisa ser acesa por dentro. O destino dos mundos está em jogo. E os heróis, antes divididos, agora caminham juntos rumo ao desconhecido. Capítulo 5. A batalha final e o despertar da Atlântida. O resumo do livro Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida chega ao seu clímax. Daniel, Kyra e Urakin, agora unidos por laços de confiança e propósito, enfrentam a última etapa da missão: impedir que os segredos de Atlântida caiam nas mãos erradas. A cidade perdida, adormecida sob camadas de tempo e magia, começa a despertar, e com ela, forças antigas e perigosas. A batalha final acontece em múltiplos planos: físico, espiritual e emocional. Os protagonistas enfrentam criaturas ancestrais, soldados celestiais e dilemas internos. Miguel e Gabriel, os arcanjos em guerra, se aproximam de um confronto direto, e o equilíbrio entre os mundos está prestes a ruir. No centro de tudo, Atlântida revela seu verdadeiro papel, não como arma, mas como ponte entre dimensões. A cidade foi criada para unir, não para destruir. E os heróis, ao compreenderem isso, precisam fazer escolhas difíceis, renunciar ao poder, confiar no inimigo, sacrificar o que amam. Eduardo Spohr conduz a batalha com ritmo intenso e profundidade emocional. A ação é épica, mas o foco está nas decisões dos personagens. Daniel encontra redenção. Kyra reafirma sua fé. Urakin descobre que a lealdade pode evoluir. E o leitor, envolvido pela narrativa, entende que o verdadeiro triunfo não está na força,
está na sabedoria. Esse capítulo revela que Filhos do Éden, herdeiros de Atlântida, é uma história sobre reconciliação. A guerra celestial não termina com vitória, mas com entendimento. E Atlântida, enfim, desperta como símbolo de equilíbrio. O livro encerra com esperança. Os mundos continuam em tensão, mas agora há pontes, há diálogo, há possibilidade de paz. E o leitor, ao fechar o livro, carrega a certeza de que até os anjos precisam aprender a ser humanos. E esse foi mais um episódio do canal Livríssimo. A gente passou pelas ideias principais, mas a verdade é que nada substitui a experiência de ter o livro nas mãos, sentir o ritmo do autor, mergulhar nos detalhes, se emocionar com cada página. Se esse título te chamou a atenção, dá uma olhada no link da descrição e garanta o seu exemplar. Até o próximo resumo, e boas leituras!